Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui nessa aula rapidinho deixar para vocês a explicação de como eu faço a forração de uma bolsa, tá? Dessas bolsas de crochê, e principalmente nesse modelo mais comum, né? Nesse formato aqui de bolsa, tá bom? Essa aqui, inclusive, é a bolsa Garden, que eu já deixei aula aqui no canal, se você quer aprender a confeccionar ela tem aplicação de flores, vocês podem estar clicando no link aqui embaixo que eu deixei da aula completa, ok? Então, eu quero explicar para vocês como é que eu faço a forração, como é que eu corto o tecido, né, as medidas, como eu tiro, tudo para vocês que possam aprender, principalmente para quem está iniciando agora e não sabe como fazer. Então, essa aula, acredito que vai lhe ajudar muito. Se lhe ajudar, não esquece, deixa o like se você está gostando dos conteúdos aqui do canal. Não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever se você não for inscrito, tá? Isso vai me ajudar bastante a continuar motivada a trazer mais aulas aqui para vocês. Então, como é que eu faço para tirar o tecido? Eu venho primeiro medindo a largura da minha bolsa. Então, eu vou dobrar a minha bolsa assim, lembrando que pode ser com qualquer outro ponto, a bolsa, a questão é que você tem que analisar que esse formato aqui de bolsa, eu consigo fazer dessa forma aqui a forração. Então, eu amasso a bolsa para me medir aqui a largura dela, tá? Então, tenho aqui, vamos lá novamente, 35 centímetros de largura. Minha fita está virando. Ó, 35 centímetros de largura. É o que deu aqui pra mim. Ah, Dani, tô fazendo com a bolsa menor. Não importa, tá? O tamanho da bolsa. O importante é que você faça a medida da largura e anote aí. Aí, quando você tiver a medida da largura, você vai medir a altura. E aí, você mede assim, ó. Você vai pegar aqui a sua fita, ó. Aqui você prende onde começa a numeração, ó. Prende, vira aqui a bolsa até, passa pelo fundo e vai pro outro lado. E aí, chega aqui, ó. Então, aqui deu aproximadamente 57 centímetros, tá? Então, pra minha bolsa aqui, 57 centímetros. Aí, o que acontece? Eu vou pegar essas duas medidas. Lembra que a primeira da largura foi 35? Então, eu vou tirar um tecido de 35 de largura por 57 centímetros de altura, ou de comprimento. Então, tá aqui, ó, já tirei a medida do tecido, 35 por 57, certo? Então, essa aqui é para o forro e para o bolso que nós vamos fazer. É medir aqui novamente, você vai ver o tamanho que você quer, tá? Então, eu vou fazer uma medida aqui, porque não existe padrão para o bolso, né? A não ser que você queira padronizar um tipo de bolsa, que você vai fazer sempre igual, mesmo com a mesma medida para o forro. Então, o que é que você vai fazer? Você vai já anotando no seu caderninho aí da bolsa Garden, o forro, eu tirei essa medida aqui pro bolso, tirei essa medida aqui. Porque daí, quando você for fazer a segunda, a terceira, né, tiver outras encomendas, você vai fazer padronizado, pelo mesmo tamanho, tá bom? Então, eu decidi fazer aqui, ó, 20 centímetros, tá, de largura. E a altura do meu bolsinho, eu vou colocar 14 centímetros, porque ela é uma bolsa bem profunda, né? E é uma bolsa mais, assim, casual, que é pra caber muita coisa mesmo. Então, eu vou colocar 14 centímetros, ela vai ficar um pouquinho menor depois, porque tem a margem de costura. Por isso, a gente sempre coloca 1 ou 2 centímetros a mais, tá? Então, eu botei 14, e quando eu quero a minha altura aqui nessa medida, eu vou tirar o dobro. Então, ao invés de 14, eu vou dobrar para 28. Então, a medida do meu tecido do bolsinho será 28 por 20. Tá? Então, já tenho até cortado aqui, ó. Então, 20 e 28, certo? Então, pessoal, terminando de tirar essas medidas, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar primeiro o bolsinho. Eu sempre trabalho primeiro o bolsinho. Eu vou dobrar aqui direito. Qual que você quer o direito, né? Nesse caso aqui tem duas cores. Eu quero que o escuro, o mais escuro, que combina um pouquinho mais, fique para ser o direito. Então, eu vou pegar direito com direito e dobrar dessa forma, tá? Esse aqui seria o lado do avesso, nesse caso dessa bolsa. Porque esse forro aqui, né, todos os dois lados são lindos e dá pra utilizar. O tecido aqui é muito lindo, né? Esse tecido, inclusive, gente, não só esse, como várias estampas aqui. Tem na Bags Acessórios, são estampas bem, assim, casuais, bem... de cores bem coringas, sabe? Que dá pra gente aproveitar. Que não são muito cheguei, assim, é uma coisa bem clean. Do jeito que a maioria gosta, né? Nem todo mundo gosta, mas grande parte gosta de, né, forros mais
sem chamar muita atenção, mas que não tire a elegância, né? Então, esse tecido aqui, que é muito bom de trabalhar, tem na Bags Acessórios, tá bom? Então, o que eu fiz? Ó, coloquei o alfinete e vou na máquina costurar. Então, minha costura vai ser lateral, fundo, até mais ou menos aqui. Pulo isso aqui sem costurar, pra ficar essa abertura aqui sem costurar. Começo daqui, e aí eu venho costurar a outra parte do fundo e a outra lateral. Então, a gente vai fazer essa costura. Então, que já fiz a costura, aí a gente tira aqui o nosso alfinete. Agora, nós vamos desvirar, tá? Eu gosto de cortar esses cantinhos aqui, ó, pra não ficar muito tecido lá dentro, tá? Facilita um pouquinho mais. Então, a gente corta aqui com muito cuidado pra não pegar a costura. E agora, por esse buraquinho que a gente deixou aqui, tá? Que foi o lugar que a gente não costurou. Deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem. Por aqui é que eu vou desvirar. E aí, a gente desvira para o lado do direito aparecer, né? E agora, o que nós vamos fazer é uma costura na parte de cima, que é o lugar do fundo, ó, onde a gente tem o buraquinho. E aqui a gente vai fazer uma costura bem em cima, pra dar um acabamento, assim, um up melhor aqui, né? No nosso forrinho, no nosso bolsinho, pra ele não ficar assim, ó, folgadinho. Fez a costura. Aí, agora a gente vai pegar aqui o tecido principal do forro. Vamos abrir ele. E aqui, ó, referente à largura, tá? Você vai vir posicionar o seu bolsinho. Normalmente, a gente vai dobrar isso aqui, ó, na borda da parte de cima. Então, tem que analisar isso aqui pra não ficar o bolsinho nem muito em cima, nem muito embaixo, tá? Senão, ele vai topar no fundo da bolsa. E você não tem como utilizar, né? E se ficar muito em cima, fica ruim, porque pode cair os objetos e tal. Então, tenta centralizar, eu sempre coloco uns 3 dedinhos aqui. E aqui nas laterais, eu gosto de medir, tá, ó? Pra me confirmar, ó, tem 7,5 aqui, deixa eu ver do outro lado. Aqui já tem 8,5, então, eu vou botar mais um pouquinho pra cá. E aí, posiciono certinho, ó. 8, 8. Então, tá mais aproximado aqui. Verifico se ele não tá torto. Agora, aqui, ó. Com o tecido eu confirmo. Também a parte de cima. Ó, aqui deu 7, quase 8, né? Aqui tá a mesma coisa, 7,5. 7,5. Então, é basicamente isso. Aí, eu venho com o alfinete, do jeitinho já tá centralizado. Coloco aqui pra ele não sair do lugar, enquanto eu vou costurar. E agora, é só costurar. Lateral, fundo e lateral. Lembrando que quando você estiver costurando, reforça aqui o início e o final da costura e também os cantinhos, tá? Pra que não desmanche, né? Não deixa reforçado, dá o retorno e aí fica costurando 1 ou 2 vezes assim, pra poder reforçar, tá bom? E aqui, quando você passar aqui no fundo, você vai fechar esse buraquinho, né? Passar com a costura aqui por cima, ó. Bem rente aqui a borda, e vai fechar o buraquinho. E aí, vai ficar o nosso forro prontinho. Então, vamos fazer essa costura, tá? Bem, costurado. Agora, é só você vir, pegar aqui a tesoura e tirar os alfinetes, tá? E a gente vai unir aqui, ó, juntar as pontas aqui, pra poder fecharmos agora a lateral. Então, junta aqui certinho. Se preferir, coloca o alfinete também. Eu gosto de colocar, porque daí não vai sair do lugar, né? Enquanto a gente faz a costura. Lembrando que essa costura aqui, sempre tô fazendo costura reta, né? Normal, ponto reto. Porém, aqui nessa costura, o que é que eu vou fazer? Aqui mesmo. Eu vou, ó,
costurar aqui, lateral, retinho. E aqui também, com costura reta. Quando eu finalizar, eu vou costurar, ó, que minha costura vai ficar mais ou menos aqui, né? Então, daqui pra cá, eu vou fazer uma de zigue-zague, também fechando, tá? Um pouquinho mais, pra reforçar essa costura. Porque daí, o que acontece? Com o uso, pode ser que descosture. Então, eu gosto de reforçar essa costura das laterais pra ficar bem firme, tá bom? Então, além da costura reta, faz uma de zigue-zague aqui mais próxima à borda, pra deixar mais firme aqui o nosso forro, né? A costura do nosso forro. Aqui já fiz a costura. Vou tirar aqui os alfinetes. E aqui, pessoal, ó, vou mostrar pra vocês, ó, a costura reta e a costura de zigue-zague, tá? E aqui a gente tem quase pronto o nosso forro. Porém, vocês observam que o fundo do forro não está igual ao fundo da bolsa, que é assim mais arredondado. Então, a gente vai fazer o processo aqui para poder deixar ele mais parecido com o formato da bolsa, tá? Então, você vai pegar aqui o fundo, vai riscar aqui nesse sentido, tá? Aqui a caneta. Ó, eu risco para facilitar o entendimento, né? Então, e até para visualizar melhor. Pronto. E agora, aqui por dentro, você com a mão, você vai dobrar assim, nesse sentido. E esse risco é justamente para que essa costura aqui, ó, fique retinha com o fundo, com a parte reta aqui do fundo, tá? Se a gente não fizer, às vezes a gente pode colocar assim, ó, tá colocando um pouco torto, tá? Então, para evitar e já para facilitar o meu procedimento, ó, essa costura aqui, ó, tá retinha com essa linha, com o risco que eu fiz. E aqui, o que é que eu vou fazer? Vou abrir assim, ó. Aqui eu vou costurar nesse sentido. Se você olhar, você tem mais ou menos aqui, ó, 3 dedos, ó. A marcação que eu faço aqui para poder dar certo com a largura do meu fundo da bolsa. Mais ou menos assim. Certo? Que daí, ó, quando eu costurar, ele vai ficar, ó, mais ou menos aqui essa largura, ok? Então, quando eu fizer isso, ó, coloquei, conferi, aí eu venho, coloco aqui um alfinete. E vou lá na máquina fazer essa costura nesse sentido aqui. Mesma coisa eu faço do outro lado, ó. Coloco aqui o marcador, confiro se tá certinho com o marcador, né? Risco aqui em torno de 3 dedinhos, certo? Coloco o meu alfinete e vou fazer a costura. Olha aqui, já costurado, assim, fica melhor pra vocês verem. De um lado, do outro, e agora a gente vem e corta aqui o excesso de tecido, tá? Após aqui a costura. Aqui. E aqui. Pronto, aí agora a gente tem o fundo da bolsa mais próximo ao formato, o fundo do forro, né? Mais próximo ao formato do fundo da nossa bolsa, ok? E agora, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos colocar esse forro dentro da bolsa para verificar aqui como está a questão da circunferência da abertura do forro. Se tá batendo certinho com o da bolsa, tá? Então, se vocês olharem, ó, está batendo certinho. Eu tiro, gente, a medida por fora justamente porque eu preciso de um pouquinho de tecido a mais para margem de costura. E por fora, a medida é um pouco maior do que por dentro. Então, já compensa uma coisa pela outra, tá bom? Por isso que eu faço assim. E, ó, 99% das vezes dá super certo. Uma vez ou outra pode ficar um pouquinho folgada, mas se ficar apertado, não vai dar certo porque vai ficar o forro menor do que a bolsa. Então, a gente vai perder espaço dentro da bolsa. Então, quando você for fazer a medida da largura, tem que realmente, ó, ajeitar e medir certinho daqui até aqui. Não mede assim, antes de finalizar, mede certinho para que fique, nem que fique um pouquinho maior, é melhor do que ficar menor, né? Então, pra mim, deu ok aqui. E aí, agora, ó, a gente vem, observa aqui, ó, para que o fundo da bolsa, mostrar assim, ampliei a imagem para facilitar a visualização, ó. Vocês podem observar que o fundo da sua bolsa não pode tá sobrando espaço aqui demais,
espaço não, perdão, tecido, né, demais. E nem faltando a ponto de você não conseguir sentir o fundo da bolsa. Então, você vai dobrar aqui um tanto e verificar se é o suficiente, se tá muito ou se tá pouco, tá? Depois você vem fazer a costura da borda, da parte de cima aqui do forro. Então, eu dobrei aqui e vou colocar bem aqui um alfinete só pra segurar desse outro lado. Mais ou menos o tanto que eu dobrei. Porque daí eu vejo certinho antes de costurar. Se você não vê antes de costurar, pode ser que, como eu falei pra vocês, fique ou forro demais lá dentro, ou de menos, tá? Então, fica legal, mais bonito, eu acredito que sim, né? Eu considero mais bonito quando o forro tá na medida, tá sob medida. Então, a gente tem que conferir, tá bom? Então, medir aqui, aí aqui, ó, tô sentindo o fundo da bolsa, tá um pouquinho menor. Então, ó, tô quase não sentindo, então eu vou diminuir um pouquinho mais aqui. Porque eu vi que, ó, mais ou menos isso aqui que eu vou deixar só. Porque eu vi que se eu deixar do tanto que eu botei agorinha, o alfinete caiu aqui dentro, eu vou perder um pouco de espaço lá dentro. Pronto, agora sim, ó, tá mais o tamanho ideal. E agora sim eu venho e faço a minha costura. Então, é mais ou menos isso aqui que eu vou deixar aqui pra mim, ó. Tá? Pra dentro, pra fazer essa borda. Então, sempre sobra mais ou menos isso aqui, gente. Não fica aquela borda muito estreita, sabe? Ó, pronto. Está mais ok, certo? Então, é isso que eu vou fazer agora. Costurar mais ou menos nessa medida aqui, que deu certo pra mim aqui. Você mede, confere aí pra você. E aí, depois é só a gente vir trazendo o forro pra costurar na bolsa. Olha, aqui costurado a borda. Pronto, está concluído o nosso forro. Tá, gente? Não é difícil, vocês viram aí. A gente só seguir esse passo a passo. Ficou um bolsinho, ó, duplo. Dos dois lados, tá do lado direito. Tá reforçadinho. A costura aqui, ó, sempre a costura reta. Não precisa ser... Pode variar se quiser, mas não precisa se preocupar com relação ao ponto, né? O ponto pode ser o ponto reto e fica bem bonito. Às vezes o menos é mais. Às vezes eu brinco, né, com os pontos, faço um zigue-zague, faço um ponto diferente da máquina. Mas isso aqui é um detalhe, tá bom? O importante é você saber todo o passo a passo e fazer direitinho. Aqui agora eu vou mostrar pra vocês como eu faço pra costurar na bolsa, tá? Tem muita gente que ainda não sabe, então eu vou deixar ainda nessa aula explicando como eu costuro na bolsa. Então, aqui esse cantinho com esse, ó, eu deixo certinho com o cantinho da bolsa. E vou vindo aqui ou colocando alfinete, pode ser também desses clipezinhos, ó, se você for colocar mais em cima. Deixa eu ver se o meu vai dar certo pra colocar mais em cima. Aqui na altura. E vai posicionando direitinho, tá bom? Porque daí a gente depois só vem costurando. Pronto, e aqui, ó, agora é só você vir costurando. Eu gosto de colocar, gente, 4 perrinhas de fio, tá? Na agulha, porque eu acho que fica mais resistente do que você usar só 2, né? Um do lado do outro. Boto 4. E, assim, pra mim, sempre faço isso, já cheguei, né? Virou costume. Pra mim, é a forma correta já de usar a linha com a agulha. Porque eu acho que fica muito mais resistente, tá bom? Você pode também utilizar o fio de nylon, vou até pegar ele aqui pra vocês, caso queiram, que é esse aqui, ó. Tem um 0,25, tem um 0,35, que é esse fio aqui de pesca. Ele é bem legal também, porque ele vai dar um efeito mais transparente, né, aqui na nossa costura. Se bem que essa costura que eu explico pra vocês, ela já, por si só, já não vai ficar visível, né, mas se você quiser usar essa linha de pesca, serve pra todas as cores. Então, às vezes a gente não consegue encontrar a linha assim bem próxima, né, da cor, ou da bolsa ou do forro, principalmente se for da cor do forro, melhor ainda. Mas a gente às vezes não consegue encontrar, então às vezes a linha de pesca, né, essa fio de nylon pode ser uma boa opção, tá bom? Eu tô usando bastante, muitas bolsas eu uso bastante. Bom, e aí o que é que eu vou fazer? Já deu nozinho na ponta, nós vamos vir aqui, ó, no ponto, o ponto onde eu vou deixar meu forro é bem exatamente o último ponto, ó, bem aqui. Tá? Então, decidi deixar aqui, eu quero deixar mais embaixo, então coloca retinho, onde você decidir, tá bom? Então, o meu vai ser em cima. Então, eu venho um pouco mais embaixo, ó, a perninha aqui do ponto, e vou vir sair com a agulha até onde eu quero que meu forro fique, tá? Então, onde minha agulha sair sempre na bolsa, exatamente vai ser onde meu forro vai ficar a altura do forro. Então, tem que ter esse cuidado. Então, agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou posicionar aqui
vou vir no forro, no tecido, na parte de cima dessa borda aqui, caminhar por dentro, ó. Tá vendo? Caminho por dentro. E vou, ó, onde a agulha sai, onde eu vou entrar na bolsa. Então, esse mesmo lugar aqui, ó, retinho, é o lugar que eu entro na bolsa, de baixo pra cima e saindo com a agulha exatamente na mesma altura de ponto da vez anterior, tá? Pra poder eu ensinar aqui pro meu forro o lugar, a altura que ele vai ficar. Então, eu venho e puxo, certo? Vou lá novamente repetir o mesmo processo, ó. Entro, caminho aqui por dentro. Pode ser um pouquinho mais largo assim, que aí eu pulo um ponto, faço entre um e outro. Ou posso fazer em todos os pontos, só que demora um pouquinho mais. Então, eu saí aqui, ó, mais ou menos aqui, que é o lugar que eu tenho que entrar. Venho de baixo pra cima, só que vindo pra minha esquerda, caminhando pra cá, tá vendo? Eu não tô saindo com a agulha assim, tô saindo, ó, mas eu entro aqui exatamente onde ela saiu no pano, e vou entrar na bolsa e caminhar de baixo pra cima, vindo pra minha esquerda aqui, certo? Puxa aqui o fio e ajusta. Olha aí como vai ficando. Vou repetir o mesmo processo. Onde tá o fio, eu entro no tecido. Então, entro aqui retinho, caminho aqui na parte de dentro, saio de baixo pra cima e vou sair com a agulha, a ponta da agulha na mesma altura, ó, que eu saí das vezes anteriores. Por isso que esse ponto aqui é a minha base. Porque aí eu vou, ó, quando eu puxar, ele vai fazer com que o tecido fique retinho, tá bom? Todo detalhe é importante, né? Então, às vezes a gente tá aprendendo, não consegue fazer exatamente como a gente quer, mas você vai tentando, na prática, como você vai aprendendo, tá bom? Então, é sempre esse mesmo processo, se repete, tá? Às vezes eu faço assim, ó, um ponto perto do outro logo. Outras vezes eu dou mais um espacinho. Então, tipo, daqui, ó, eu já dou um pulo maior aqui, aí eu entro já no próximo, ó. Tá? Então, é esse o processo. Quando eu tenho aí uns 4, 5 dedinhos que eu costurei, eu venho, sempre dou um pontinho. Só um pontinho bem apertadinho pra não ficar visível. E sigo fazendo. Por que isso, Dani? Porque acontece que, com o uso da bolsa, pode acontecer, apesar de que esse fio aqui tá né, 4 perninhas, tá bem mais firme, mas pode acontecer de ele quebrar em algum momento. Mas aí, se ele quebrar, não vai descosturar tudo, porque esses nozinhos aqui vai prender entre esse e esse, tá preso, entre esse e esse, né, os 4 dedinhos tá preso também. E vai deixar mais, né, tempo pra cliente a bolsa com o forro dela, tá? Então, todo esse cuidado é importantíssimo também a gente pensar. Então, é isso, meus amores. Eu tô fazendo aqui, vou fazer todinho, finalizar até ficar ok. Bom, e aqui é a finalização, ó. Já está tudo costuradinho aqui o nosso forro. Então, fica bem bonito, bem bacana, ó. A gente consegue ter bastante espaço na bolsa, né? Não tá um forro faltando tecido e nem sobrando, então tá no tamanho bem ideal. E toda aqui, ó, a costura fica bem, ó, quase não dá pra ver, tá? Então, esse tipo de forro não tem fechamento, não tem zíper, tá? Eu não costumo muito fazer minhas bolsas com zíper, porque o que acontece? Muitas vezes o zíper quebra e a cliente passa, né, a não ter mais a bolsa com fechamento, ou ela vai ter que lhe procurar pra você fazer colocar um novo zíper. E muitas das vezes elas não querem pagar o valor referente a esse novo trabalho, né? Então, para evitar problemas, eu costumo colocar botão magnético, tá? Então, eu tenho os botões magnéticos, esse aqui é 18 milímetros, tá? Então, eu vou costurar eles para fazer o fechamento. E eles têm essas perninhas aqui pra gente poder costurar. Nesse caso, pode colocar dois botões ou só um, como vocês preferirem, tá bom? Então, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula. Inclusive, a respeito da aula com zíper, posso até estar trazendo para vocês aqui pro canal como eu faço se a cliente pedir, porque às vezes tem a cliente que pede realmente queira com zíper, né? Então, a gente acaba precisando atender esse tipo de cliente que tem essa necessidade, né? Que tá sugerindo, que quer só se for com zíper. Então, pra gente não perder a venda, a gente precisa fazer, né? Em sua grande maioria eu não faço, mas se a cliente pedir, acaba fazendo. Então, eu posso também, se vocês quiserem, deixa aí no comentário se vocês querem, posso deixar uma aula mais na frente, né? Tentar gravar uma aula sobre a forma de fazer a parte com zíper aqui em cima, tá bom? Que eu acho que fica bem bacana também a gente aprender.
E por aqui eu finalizo a nossa aula. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se tiver gostado, não esquece de deixar o like, é muito importante, seu comentário. Se inscreve aqui no canal, tá? Sempre que possível, eu tô trazendo novas aulas para vocês. Olha como a Bolsa Garden ficou linda. Então, é só olhar uma aula anterior aqui no canal que você vai encontrar todo o passo a passo dessa bolsa linda, maravilhosa, tá bom? Aqui tá faltando só eu colocar as minhas alças para poder finalizar ela. E aí, com o forro, ó, o trabalho nosso fica muito mais profissional. Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus, tá? Beijinhos e até a próxima aula. Tchau!